Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 19ª aula do terceiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Orgânica. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto, você acessa o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você obtém maiores informações sobre os três blocos de aula. Bloco 1, Química Geral e Inorgânica, Bloco 2, Fisicoquímica e o Bloco 3, as aulas de Química Orgânica. Além disso, no meu site você ainda encontra uma série de links interessantes, algumas orientações de estudos e o nosso diferencial, as nossas listas de exercícios, as quais estão organizadas por bloco e grupo de aulas. Você faz o download aí gratuitamente, tenta resolver no conforto do celular e na sequência a gente posta videoaulas com as resoluções comentadas das listas. Portanto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa aula introdutória para reações orgânicas. Pessoal, estamos chegando no finalzinho do curso de Orgânica. Depois que a gente terminar todas as reações orgânicas, a gente fala de bioquímica, polímeros, e aí a gente termina o bloco de aulas da Química Orgânica, né? Então o curso de Química Orgânica já está chegando aí no final. E o final vai nos brindar, né, esse finalzinho aqui de reações orgânicas, ele nos brinda com a aplicação de tudo que a gente viu até agora. Classificação de cadeias, classificação de carbono, classificação de função, tipos de isomeria, tudo isso culmina no estudo das reações orgânicas, né? Essa nossa primeira aula de reações orgânicas é uma aula onde eu vou te apresentar de forma genérica os cinco tipos de reação que a gente vai estudar aqui. É óbvio que algumas delas a gente vai estudar em mais de uma aula, tudo bem? Por exemplo, a gente tem reações orgânicas de substituição, de adição, de eliminação, de oxidação ou redução. Então a gente tem algumas aulas para falar de substituição, algumas aulas para falar de adição, a gente tem algumas eliminações específicas que a gente trabalha, oxidação e redução, além de algumas outras reações que a gente vai passar aí ao longo do curso. De novo, as informações estão todas lá no meu site, você vai ver a lista completa das aulas que a gente trabalha com vocês, tudo bem? E depois, a gente fala ainda na aula de hoje, a gente vai classificar os mecanismos. Lembrando que o objetivo de aulas no ensino médio, aulas de orgânica, não é apresentar e ir a fundo nos mecanismos. É óbvio que nas aulas a gente não vai aprofundar os mecanismos, mas quando a gente terminar o curso de orgânica, eu vou colocar algumas aulas extras, onde a gente vai trabalhar sim os mecanismos das reações. Portanto, é importante que pelo menos nessas aulas introdutórias você tenha noção dos mecanismos. Então a gente tem basicamente dois mecanismos, né? Ou o mecanismo é por ataque de radicais livres na molécula. Sempre que a gente falar em radicais livres, né, vai vir uma palavrinha aí na sua cabeça. Você vai pensar em cisão, que é quebra, né? Cisão homolítica. Na lousa final aqui dessa aula, eu vou falar o que é uma cisão homolítica. E quando a gente fala em ataque de nucleófilo ou ataque de eletrófilo, o que vem na tua cabeça, o que deverá vir na tua cabeça, é uma cisão heterolítica. Tudo bem? Então a gente aí no final, a gente vai retomar e termina a aula justamente falando sobre, dando uma introduçãozinha, uma ideia sobre os tipos de mecanismos das reações orgânicas. Tudo bem? Agora na próxima lousa, eu vou trabalhar cada uma das reações, mostrando para vocês o aspecto geral dessa reação. Daí na sequência, da aula 20 até a aula 30, a gente vai falar só de reações. E aí a gente aprofunda, traz casos específicos. Nessa aula é só uma introdução, mas é muito importante que você assista, porque quando você for, por exemplo, para a aula 20, eu vou assumir que você já assistiu essa aula. Então as coisas que eu vou explicar nessa aula, eu já vou passar por cima lá na aula 20, tudo bem? Beleza? Então aguenta um pouquinho aí que eu já volto com outra lousa. Fala galera, voltamos aqui agora com a lousa, onde a gente vai discutir, vai apresentar a generalização das duas primeiras reações, substituição e adição. Então vamos pegar aqui a substituição. Então eu tenho aqui um composto orgânico, onde ele tem 4 ligantes, tudo bem? Ele está fazendo aí 4 ligações do tipo simples, né? Do tipo sigma. E o que acontece? Eu tenho aqui uma substância, né? Uma substância simples, qualquer aí, um YY, tudo bem? A gente vê nas aulas, né? O que pode ser esse YY, como que é o nome, quais são os catalisadores que a gente vai usar, qual é o mecanismo, né? Qual é o jeito que vai entrar essas coisas aqui na molécula. Aqui é só um aspecto geral. Então olha só o que vai acontecer. A gente quebra a ligação aqui entre carbono e
X, a gente quebra a ligação aqui entre os dois Y e o que vai acontecer é uma simples substituição. Presta atenção, esse X aqui, ele vai unir-se a um Y e o Y aqui vai entrar no lugar do X. Então, olha lá, o X entra no lugar desse Y e esse Y entra no lugar do X aqui. Olha só como é que vai ficar a molécula. Eu vou substituir esse átomo de X por um átomo de Y. Olha lá como é que vai ficar. Na reação orgânica, toda a parte que você não mexeu da molécula, você copia, ó. Eu copiei esses três aqui porque eu não mexi com eles. Agora, o que entrou aqui no lugar? No lugar daquele X, olha só o que entrou. Quebrou a ligação, formou uma ligação nova e entrou o Y aqui. Você vê então que a molécula mudou. E aí, o que eu tenho aqui além disso? Eu tenho o X que saiu de lá, tudo bem? Eu tenho o X que saiu de lá, que ele vai estar ligado naquele Y que sobrou. Olha só, beleza? Eu tinha aqui dois reagentes, eu continuo aqui com dois produtos. Presta atenção. O carbono continua com o mesmo número de substituintes. Ele tinha 4 ligantes, ele continua com 4 ligantes. Então, nas reações de substituição, você vai manter o número de coisas, ou seja, o número de substituintes ligados ao carbono. Essa é a dica para que você possa identificar uma reação de substituição. Já uma reação de adição, você percebe que agora a molécula apresenta uma dupla ligação. Professor, é só com dupla ligação? Não, existem outras adições, com tripla, em ciclos, mas a gente está vendo aqui a parte genérica. Olha só que interessante. Quando o carbono faz uma dupla e duas simples, ele tem uma geometria triangular, ângulos de aproximadamente 120 graus aqui. Quando você faz uma adição na dupla, o que vai ter que acontecer com essa dupla? Você quebra essa ligação dupla, automaticamente a conformação da molécula vai mudar, né? A gente vai quebrar também essa ligação YY e o que vai acontecer? Esse Y aqui adiciona neste carbono e este Y aqui adiciona neste carbono, de modo que eu tenho uma nova molécula formada. Lembra? O que eu não mexo eu copio, só que agora eu já vou acertar a conformação dessa molécula. Você sabe que agora ela vira um tetraedro, né? Olha lá, ó. Tô copiando tudo aquilo que eu não mexi, ó. Tudo aquilo que eu não mexi. E o que entrou de novidade, né? Eu criei aqui duas valências, porque eu quebrei essa dupla. E quem que vai entrar aqui? Maravilha! Os Ys, eles vão entrar aqui. Olha só que interessante. Quantos ligantes eu tinha neste carbono? Olha, 1, 2, 3. E neste, 1, 2, 3. Agora, quantos ligantes eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Na reação de adição, o número de ligantes aumenta em cada carbono daqueles quais você resolveu fazer a quebra da ligação. No nosso caso, a gente quebrou uma ligação dupla, ela poderia ser uma ligação tripla ou poderia ser um ciclo. O fato é que a característica dessa ligação é aumentar o número de ligantes. Tá? Guarda essa dica aí para você. Agora, na próxima lousa, a gente vai falar da reação de eliminação, da reação de oxidação, e aí você vai ver que a reação de oxidação, a volta é a reação de redução. Tudo bem? Aguenta a mão um pouquinho aí, tá bom? Fala galera, voltamos aqui com uma lousa nova, onde eu vou apresentar a reação de eliminação, a de oxidação e a de redução. Tudo bem? Num sentido vai ser oxidação, no outro vai ser redução. Eu já vou mostrar para vocês como que vai funcionar. E é óbvio que a gente está mostrando só a parte genérica. Depois a gente vai falar de cada uma delas especificamente. Tudo bem? Vamos olhar então para a reação de eliminação. Dá uma olhada nessa molécula. Eliminação significa retirar alguma coisa da molécula, significa eliminar alguma coisa da molécula. Neste caso aqui, eu vou eliminar esse parzinho de Ys aqui, ó. Tudo bem? Eu tenho aqui, tinha minha molécula aqui, bonitinha, cada carbono fazendo 4 ligações, tudo legal. E aí, por algum motivo, com algum catalisador aqui, eu faço com que eu tire esses dois Ys da molécula. Olha como que ela vai ficar aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Esses Ys saem da molécula e uma vez que os Ys saíram da molécula, eu vou copiar essa aqui, tudo aquilo que sobrou. Olha só o que sobra aqui, ó. Eu tinha aqui um X, um carbono, outro X, de novo um carbono, um X,
outro X. Você percebe que esse carbono aqui, ele está fazendo apenas 3 ligações, assim como este? Então, o que vai acontecer para compensar isso aqui? Olha só o que a gente vai formar. A gente vai formar aqui uma ligaçãozinha dupla. Então, na reação de eliminação, o número de substituintes no carbono, ele vai diminuir. Olha lá, eu tinha 3, 4 substituintes aqui desse lado eu só tenho 3 substituintes. Então, essa é uma forma muito precoce e precária, mas é uma forma de identificar as reações. Na substituição, o número de substituintes mantém. Na reação de adição, o número de substituintes aumenta. Na reação de eliminação, o número de substituintes diminui. E aí nas próximas aulas, né, como eu disse, da aula 20 até a aula 30, a gente vai ver cada uma das reações com todos os pormenores. E aí, para finalizar a parte de reação, a gente só tem mais uma luzinha com os mecanismos, a gente vai falar de oxidação e redução. Quando a gente fala em oxidação e redução, a gente tem que lembrar de NOx, a gente tem que lembrar de aumento de NOx e diminuição de NOx. Quando a gente fala de NOx, a gente também tem que lembrar da eletronegatividade, principalmente para moléculas orgânicas. Vamos lembrar de um negócio. Entre 2 carbonos, eu não tenho diferença de eletronegatividade. Então, essa ligação aqui eu desconsidero da minha análise. Entre carbono e hidrogênio, o carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, portanto, esse elétron e este elétron que estão fazendo parte da ligação, eles estão mais próximos do carbono, conferindo a este carbono uma carga negativa, porque os elétrons estão mais próximos dele. Em compensação, quando eu analiso a ligação carbono e oxigênio, eu percebo que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Portanto, o nosso carboninho aqui, ele está ganhando 2 elétrons, entre aspas, né? Ou seja, tem 2 elétrons próximos e 1 elétron afastado. Cada elétron próximo é uma carga negativa, cada elétron afastado uma carga positiva. Então, olha lá, ó, menos 2 mais 1, a carga, ou seja, o número de oxidação deste elétron, a carga parcial deste carbono, desculpa, a carga parcial deste carbono é de menos 1. Tudo bem? Agora, a gente vai analisar esta molécula aqui. Aconteceu uma oxidação, um etanol, ou seja, o álcool virou um aldeído. A gente faz a mesma análise agora entre carbonos, não há diferença de eletronegatividade. Entre carbono e hidrogênio, o carbono está ganhando, entre aspas, este elétron, porém, entre carbono e oxigênio, ele está perdendo aqui esses 2 elétrons. Então vamos imaginar, ele ganha 1, ficou com menos 1, mas ele perde 2, então menos 1 mais 2, eu já sei aqui ó, que a carga parcial deste carbono aqui é mais 1, porque olha, ele perdeu 2 e ganhou 1, então na verdade ele acabou perdendo, entre aspas, 1 elétron. Olha o que aconteceu com o NOx do carbono. Neste sentido, o NOx do carbono está o quê? Está aumentando. Quando o NOx aumenta, eu digo que ocorreu uma oxidação. Nada impede de você analisar essa reação vindo daqui, ó, da direita para a esquerda. Imagina que eu tenho um carbono com NOx mais 1 e eu dou uma hidrogenada nessa molécula. Olha só o que vai acontecer. Essa ligação quebra, um hidrogênio entra aqui e o outro hidrogênio entra aqui. Olha o que vai acontecer com o NOx do carbono, vai de mais 1 para menos 1. Você vê que neste sentido o NOx está diminuindo, portanto está acontecendo uma redução. Sempre que a gente falar então em reação de oxidação ou de redução, né, a gente está sempre analisando e focando no carbono. Mas é óbvio que você sabe que para acontecer uma oxidação, alguém tem que reduzir. Para acontecer uma redução, alguém tem que oxidar. Como a gente está falando em reações orgânicas, a gente vai dar maior ênfase para o carbono. Então, olha lá, no sentido da esquerda para a direita, o NOx do carbono aumentou, oxidou. Para ele oxidar, alguém reduziu. Né? Provavelmente esse oxigênio aqui, beleza? E agora na volta, olha lá, mais 1 para menos 1. O NOx reduziu, alguém teve que oxidar. Muito provavelmente esse hidrogênio, né? Era 0, ficou mais 1. Olha só que maravilha então. Agora na última lousa eu vou falar para vocês quais são as diferenças entre um mecanismo por radicais livres, como eles aparecem, cisão homolítica, e o mecanismo por eletrófilo e eletrófilo e nucleófilo, que é a cisão heterolítica. Aguenta a mão um pouquinho aí, tá bom?
Fala galera, voltamos agora para a nossa última parte dessa aula introdutória de reações orgânicas. Lembrando que da aula 20 até a aula 30 a gente vai especificar cada uma das reações, mas nessa aula a gente está especificando os termos, as principais ideias das reações. Então já falamos de substituição, de adição, de eliminação, de oxidação e redução. Agora vem a hora de falar dos mecanismos. A gente começa pela cisão homolítica. Quando a gente fala em homogêneo, você lembra de igual. Quando eu falo em cisão homolítica, eu estou falando de uma quebra igual, ou seja, uma quebra no meio. Imagina que eu tenho essa ligação entre dois átomos X, eles estão compartilhando estes elétrons aqui. Agora você imagina que eu venho e quebro isso aqui exatamente ao meio. O que vai acontecer? Eu vou ter o átomo X com um elétron desemparelhado e um outro átomo X com um elétron desemparelhado. Quando os átomos apresentam elétrons desemparelhados, a gente diz que estas espécies químicas são radicais livres. Elas são radicais livres. O que isso confere a essas espécies? Uma reatividade feroz. Por quê? Porque alguma coisa quebrou essa ligação ao meio, gerou dois radicais livres que vão sair desesperados tentando reagir. Então, toda vez que eu falo, olha, essa reação, esse mecanismo, o mecanismo dessa reação é por radicais livres, você já vai lembrar que alguma coisa quebrou a ligação do meu reagente exatamente ao meio, gerando duas espécies muito reativas, beleza? Essa é a cisão homolítica, então gera pra gente radicais livres. Agora, a gente tem a cisão heterolítica. Se a homolítica quebrou no meio, a heterolítica não vai quebrar no meio, eu tenho certeza que você já entendeu isso. Agora, vamos pegar aqui, ó, eu tenho dois elétrons aqui sendo compartilhados. Imagina que a minha quebra da ligação se dê exatamente aqui, ó. Se dê exatamente aqui. O que acontece? Esse átomo X, portanto, ele vai ficar com um elétron a menos. Se o cara tem um elétron a menos, é sinal que ele vai ficar com um próton a mais. Por isso que ele vai virar uma espécie carregada positivamente. De modo que este outro átomo X aqui, ele recebe este elétron e ele vai ficar carregado negativamente. Pessoal, essas duas espécies químicas na inorgânica a gente chama de cátion e ânion. Na orgânica a gente dá outro nome, é uma frescurinha a mais aí da orgânica. Esse cara aqui que tem carga positiva, ele está desesperado por alguém com carga negativa para poder neutralizar isso aqui. Se ele está atrás de alguém com carga negativa, ele está afim de elétrons. Afim de elétrons, ele é um eletrófilo. Olha lá, um eletrófilo. Tá? Eletrófilo é uma espécie química que está afim de elétron. Filo, amigo, elétron. Elétron, ele é amigo do elétron, ele está atrás de um elétron. De modo que este cara aqui que está com carga negativa, ele não quer elétron. Então ele não vai estar atrás de elétron, ele está atrás de alguma coisa com carga positiva. Ele não vai entrar lá, mas a gente chama ele de nucleófilo, porque é no núcleo que tem carga positiva. Então é só para fazer uma alusão à vontade dele de ter uma carguinha positiva. Então o nome desse cara aqui, ó, é nucleófilo. Nucleófilo a fim de cargas positivas. Não é que ele vai entrar no núcleo, cuidado, isso aqui é só um termo para referenciar que ele está afim de uma carguinha positiva na molécula. Beleza? Então, com isso, sempre que a gente falar em cisão heterolítica ou sempre que a gente falar em ataque eletrofílico ou ataque nucleofílico, você sabe que veio de uma cisão heterolítica, onde uma espécie ficou carregada positivamente porque perdeu elétrons e outra espécie ficou carregada negativamente porque ganhou elétrons, beleza? Pessoal, com isto, a gente finaliza essa aula de introdução a reações orgânicas no nosso bloco 3 das aulas de Química Orgânica. Eu espero sinceramente que essa aula tenha valido a pena para você. Se você chegou até aqui, por favor, dê uma curtida, compartilhe este vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, crítica ou elogio para o canal, por favor, deixe um comentário aqui no YouTube ou então mande um e-mail para mim aqui no duvidas@quimicadoamigo.com.br ou no contato@quimicadoamigo.com.br. Eu espero de coração ver você novamente nas aulas a partir da aula de número 20,
onde a gente vai falar de cada uma dessas reações aqui de forma muito tranquila, para que você possa aprender e entender essas reações orgânicas tão importantes no nosso cotidiano e tão cobradas nos nossos vestibulares, beleza? Então foi um prazer imenso ter você aqui e eu só tenho a dizer um negócio. Beijo, tchau!